temos provado dessa graça e poder, Senhor. Obrigado por teu amor, por tua fidelidade, por tua bondade. São tantas coisas, Pai, manifestas em nossas vidas da sua parte, que o nosso coração transborda de gratidão todos os dias, por todos esses anos que já se passaram e pelos anos que virão, Pai. Obrigado porque você não muda. Isso nos dá confiança, nos deixa seguros, Senhor. Obrigado porque você é a nossa segurança. Te rendemos graças em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Eu iria ministrar a matéria que é sobre, a gente está falando sobre a noiva, né? Que é a igreja. Amém? Mas vamos deixar para outro domingo. Vamos falar o que está no meu coração. Hoje pela manhã. Aleluia. Estamos em 15 anos, né? 15 anos de Verbo da Vida Distrito. Viu, Lucas? Perdão aí, mas está tudo bem, eu sei. Que Lucas é o líder aí do Juntos e Misturados, tá certo? Aí ele passa toda a instrução tal, e a matéria hoje seria sobre a noiva, mas aí é melhor a gente seguir o professor, né? O professor está comigo agora, o professor está comigo, então ele é quem dá aula, né? O professor é o Espírito Santo, amém? Então, eu quero falar de trajetória. Todos nós temos uma trajetória em Deus, amém? Eu sei que pessoas, elas já morreram, e elas tiveram uma trajetória e apenas elas foram conhecidas na terra. Isso é fato. Pessoas que fizeram grandes coisas e que apenas foram conhecidas na terra. Sua trajetória se limitou a coisas terrenas. Pode ter acontecido isso na vida de alguém, gente, você concorda? Numa cidade, alguém relevante numa cidade, só que aquela pessoa, possa ser que ela não tenha nascido de novo, mesmo tendo realizado algumas grandes coisas, não é? Então a eternidade está comprometida, né? Outras pessoas que nasceram de novo, amém? E não cumpriram o plano de Deus, não é? Não recuaram no plano de Deus, não seguiram a trajetória divina. Pode ter acontecido isso ou não, amém? Elas foram salvas, mas elas não cumpriram o plano de Deus. Pode ter acontecido, amém? Miles diz que é o lugar onde tem, ele dizia, né, que o lugar onde tem mais pessoas ricas na terra é o cemitério. Inclusive pessoas que morreram com seus talentos. Enterraram os seus talentos juntamente com eles. Sabe, Jesus ensina sobre talentos. Jesus diz, olha, não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça corrói, né, o ladrão rouba, a ferrugem. Aí ele diz assim, acumuleis tesouros para você no céu. Amém? Acumule tesouro no céu. Tem algo que a gente faz na terra que vai repercutir no céu, gente. E um dia nós vamos estar no céu. Todos nós. E sabe o que é que a gente vai desfrutar lá no céu? Daquilo que a gente acumulou lá. Porque ele diz, acumule no céu tesouros. Tesouro pode significar tudo aquilo que faz enriquecer alguém. Então o que é que Jesus queria ensinar? Como é que você acumula tesouros no céu para você? Entenda que esse acúmulo não é para o outro. Leia lá e está bem claro. Acumuleis tesouros para você. Para quem? Para aquele que não está acumulando tesouro na terra. Não acumule tesouro na terra. Na terra, você libera os tesouros. Não retenha os tesouros que você tem. Não acumule os tesouros que você tem na terra. Vai ser perdido. Na terra, enquanto estivermos nesse corpo, nós temos a oportunidade de liberar os nossos tesouros. Porque quando ele diz, não acumuleis tesouros na terra, é a mesma coisa dele dizer, é o outro lado da moeda. Libere tesouros na terra. Aleluia. Libere seus tesouros. Vou repetir, o que é um tesouro? Tudo aquilo que você tem que pode enriquecer alguém. Isso deve ser liberado.
Porque uma vez que eu e você liberamos tesouros na terra, nós vamos acumular no céu. É como uma poupança. Você libera na terra, acumula no céu. Libera na terra, acumula no céu. O que é que eu e você vamos ter? Amém? No céu. Deus é justo. Amém? Você vai ter exatamente, Isaías vai ter exatamente aquilo que ele liberou na terra. Vai ser proporcional. O que eu libero na terra, como tesouro que eu tenho, e não é só dinheiro. Você tem tesouros, eu tenho, você sabe que você tem. Você nasceu de novo, tem a vida de Deus. A Bíblia revela o que você tem. Isso é para ser liberado, meu irmão. Aleluia. É para ser liberado. E às vezes a gente fica retendo, acumulando aqui na terra. Seja por diversos motivos. Às vezes é avareza, tem crente avarento? Tem. Está acumulando dinheiro na terra. Tem crente avarento, gente. Foi pego pela avareza. Avareza é amor a dinheiro. Um relacionamento tal com dinheiro, que ama o dinheiro, e aquele dinheiro passa a ter influência sobre aquela pessoa. Porque é um relacionamento. Mas tem outros tesouros que nós temos. O seu talento. O meu talento, o dom que eu recebi da parte do Senhor é tesouro. Amém? Se alguém foi chamado para os 5 dons ministeriais, esse é seu tesouro também, dentre outros. E você precisa operar no seu dom ministerial, liberando tesouros para aperfeiçoamento dos santos, porque tudo que Deus dá tem um propósito divino. Porque os 5 dons ministeriais foram estabelecidos para aperfeiçoar os santos. Foi para isso, amadurecer os santos. Para que eles precisam ser amadurecidos? Nós precisamos ser amadurecidos para desempenharmos bem o nosso serviço. Existe um serviço para todos nós, e Deus tem em vista que você desempenhe bem, que não faça de todo jeito, que por qualquer coisa abandone o posto, não quer fazer mais. Pessoas que são, geralmente pessoas que fazem isso, abandonam o posto, aquilo que Deus colocou na mão para fazer por qualquer coisa, são pessoas que são fáceis de se tornarem sentidas por qualquer coisa. Ficam sentidas por qualquer coisa. Aí é fácil elas abandonarem o posto, não amadurecerem nessa área emocional, por qualquer coisa elas ficam ressentidas, e aí é uma pessoa fácil de abandonar o posto, de não correr a carreira, de estar indo e voltando. Não, tem algo maior do que tudo isso. Tem algo muito maior do que certas coisinhas que a gente passa, que a gente valoriza tanto, a ponto de colocar acima daquilo que é um propósito maior. Esse propósito maior precisa estar acima. Nada que vai estar abaixo vai influenciar esse propósito divino que nós carregamos. Aí a gente vê, como pastor, eu vejo nesses anos, coisinhas tão pequenas que pessoas ficam presas, por serem doídas, qualquer coisa são doídas, fáceis de ficarem doídas. O que é que tem que acontecer? Falta a palavra. Falta a palavra nessa área. Então medita na palavra nessa área, se fortalece na palavra nessa área, para você não parar, porque tem um propósito maior. Aleluia, amém? Os meus tesouros precisam ser liberados. Quem gerencia isso sou eu posso decidir não liberar. Então eu não acumulo no céu. Por qualquer coisinha sentido. E às vezes esse sentimento inflamado é só por dentro, não demonstra. O rosto não demonstra o que está dentro. Mas se a pessoa está andando assim, não vai para um bom lugar, porque um dia o que está dentro vai ser manifesto e vai ser com inflamação. Eu sei disso. Só por dentro. A inflamação só por dentro. A insatisfação só por dentro, só por dentro. O rosto até às vezes balança a cabeça, como se tivesse junto, como se tivesse associado, mas por dentro está sendo corroído.
é como uma doença incubada. A doença está lá e a pessoa não sabe, mas um dia ela se manifesta. Amém. Estou trazendo tudo isso, estou falando de trajetória, porque essas coisas acontecem e a gente precisa estar vacinado. Amém? Não estou aqui acusando ninguém, eu estou apenas dizendo que acontece na caminhada e o que a gente tem que saber lidar. Para que nada pare a gente. Aleluia, porque tem um propósito maior. Vai chegar o dia da prestação de contas. Eu vou apresentar o meu relatório, você vai apresentar o seu relatório. Cada um aqui vai apresentar seu relatório. O relatório do que foi feito. A gente viu isso com os 12. Ele enviou os 12 voltaram relatando o que foi feito, segundo as instruções que ele deu. Em cada cidade, cure, não foi assim? Os 12 voltaram. Depois ele enviou 70. Os 70 voltaram também para relatar o que foi feito. E o Espírito Santo me disse: a vez agora é dos que creem. Um dia eles vão voltar para relatar o que foi feito. Assim como os 12, assim como os 70. E eu quero te dizer uma coisa: quando eu olho para os 12 e para os 70, eu quero apresentar meu relatório como eles, em grande alegria. Os 70 voltaram e estavam possuídos de alegria. Voltaram relatando o que foi feito. Os demônios se submetem. Então eles agiram como Jesus direcionou. Aleluia. Amém? Eles corresponderam ao que Jesus falou. Eles deram resposta ao que Jesus disse. A instrução que a gente tem pela palavra. O meu desejo é esse relatório. É um relatório com muita alegria. E eu creio que você também. Relatando o que foi feito. Esse dia está chegando. Amém? E nós estamos numa trajetória até lá. Aleluia. Amém. Isso ficou forte em mim, essa questão de trajetória, né? Até por conta do que a gente está vivendo. 15 anos é um quarto da minha vida aqui. Eu estava fazendo esse cálculo, é um quarto da minha vida. Eu vou completar 60 daqui a 2 anos. Mas vou continuar com sensação térmica de 35. É um quarto da minha vida. Quando chegar a 80, sensação térmica de 40, igual a Caleb. Aleluia. Quem viver, verá. Primeiro tem que crer que vai chegar aos 80 comigo. Oh, glória. Trajetória. O que vai determinar o seu final, sabe, são os seus posicionamentos e meus na trajetória. Aleluia. Coisas vão acontecer. Amém. Relacionamentos. Olha para a trajetória de Jesus. Amém. Vê a equipe dele. Tinha um traidor na equipe. Tinha um traidor. E você acha que é possível ou não isso acontecer nos dias de hoje, numa equipe? Tem um traidor no meio. É possível? É. Ele me disse: se você acha que aquilo que aconteceu com Jesus não vai acontecer com você, você está pensando além do que convém. E às vezes a gente fica escandalizado com uma traição. Se ele já falou. Às vezes a gente fica escandalizado com alguns que estão promovendo escândalo. Ele não já disse. Ele não se antecipou, porque a gente fica: ai meu Deus, a casa está caindo. Se aquilo que está acontecendo foi o que ele disse, é para a gente já estar, se a gente já é sabedor, a gente já está firme para enfrentar aquilo. E não ficar como uma pessoa que foi pega de surpresa, porque não conhece a palavra. Aleluia. Amém. Na trajetória coisas vão acontecer. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Precisamos aprender com Jesus. Se somos discípulos, nós seguimos Jesus. E nós estamos seguindo quem nunca errou. E eu vou te dizer uma coisa. Se nós estamos seguindo quem nunca errou, nós vamos acertar. Quer acertar? Siga verdadeiramente quem nunca errou. Precisamos seguir seus ensinos, aprender com ele. Seguir a direção do Espírito. Porque ele nunca errou, isso é muito bom. Sabe quem você está seguindo? Quem nunca errou. Pensa sobre isso.
Vai acertar, Isaías vai acertar. Aleluia. Agora veja, Jesus tinha um traidor na trajetória ministerial dele, dentro da equipe. A Bíblia diz que Jesus conhecia. Jesus sabia que havia um traidor. Não é que Jesus foi pego de surpresa não, viu? Amém? Até as próprias escrituras já dizia. O filho da perdição. E Jesus conviveu com esse traidor. Vamos aprender com Jesus, amém? Na trajetória. Jesus conviveu com esse traidor. Jesus pregou o que ele pregou aos discípulos, Judas estava ouvindo, ele pregou a todos. Agora, interessante é que na noite da traição, quando Judas se apresentou ali para efetivar a traição, Jesus o chamou de amigo. Meu Deus do céu, Isaías ou você tinha chamado de quê? Fosse na Vila Castelo Branco ia dizer assim, infeliz da Costa Oca, miserável, bexiguento, peste bubônica. Talvez a gente dissesse isso. Eu te dei apoio, eu te ensinei, confiei em você, dei um cargo. Escolhi dentre tantos, 12 e você estava no meio. Talvez a gente dissesse isso. E a gente cheio de razão e achando, não, é porque eu tenho razão e ele precisa ouvir o que precisa ouvir. Às vezes nós estamos assim. Vamos aprender com Jesus, gente. Eu nunca vi Jesus com um povo, né, com hipócrita e hipocrisia, ele pegava pesado. Amém? Ele rebatia. Agora veja, quando ele era atacado, a Bíblia diz que quando Jesus era ultrajado, não revidava com o traje. Vamos aprender com ele. Quando ele era ultrajado, não revidava com o traje. Quando era maltratado, não fazia ameaça. Vamos aprender com ele. Não vamos aprender com a carne, não. E achar que estamos sendo crentes suficientemente maduros, porque afinal eu sou crente, mas não sou besta. Então Jesus era besta? Podemos dizer que Jesus, agindo assim, quando era ultrajado, não revidava com o traje. Ah, se fosse comigo, Jesus. Você reagia assim, mas se fosse comigo. Será que teríamos coragem de dizer isso a ele? Talvez apontando um defeito para ele, porque ele reagiu dessa forma? Quando maltratado não fazia ameaças? Antes, entregava-se àquele que julga retamente. E ele diz, olha, você precisa seguir os passos dele. Isso aí é como exemplo para você. Então, Jesus diante daquela traição, o traidor ali ele chama de amigo. E eu fiquei meditando nisso. E eu fiquei meditando. Possa ser que eu vá ministrar dizendo que Jesus deu uma tapa com luva, com mão de luva. Olha que ministração poderosa, encaixando. Jesus, na verdade, disse amigo, mas na verdade ele não queria chamar amigo. Foi só uma tapa de luva. Não é? Que às vezes a gente diz algo para a pessoa, amém? Mas na verdade era outra coisa que a gente queria dizer. Mas a pessoa entendeu. É só aquela tapa com mão de luz. Será que Jesus tinha esse caráter? Ou o que Jesus falou foi verdadeiro? Quantos creem que o que Jesus falou era verdadeiro dele? Ele chamou de amigo, então Jesus o considerava como amigo. Quantos creem assim? Você acha que Jesus estava deturpando a coisa ali, o sentimento dele, escondendo? Você acha que esse é o caráter de Jesus como perfeito? Não. Jesus não queria atingir, amém, Judas, sabe, dessa forma. Que ele iria entender exatamente o que ele queria dizer quando chamou de amigo. A gente sabe fazer isso como ser humano. Mas Jesus, quando disse amigo, quando saiu da boca dele amigo diante do traidor, o que Jesus disse era o que era.
Era o que Jesus considerava a respeito de Judas. Entenda, como é que isso pode acontecer? Como é que um traidor, executando a traição, e você consegue dizer amigo? De uma forma verdadeira. Porque que amizade foi demonstrada de Judas para com Jesus? Nenhuma. Mas a questão de Jesus não era o que Judas iria demonstrar para ele como amizade, mas era o que Jesus tinha para ele como amigo. O fato de Judas ter traído Jesus não mudou a essência de Jesus Cristo. Não conseguiu mudar o conceito que ele tinha a respeito de Judas. Eu ainda te considero amigo. Eu sou seu amigo. Então não era uma questão, amém, de Judas para com Jesus, mas de Jesus para com ele. Jesus não mudou por um ato de uma pessoa. Isso é um aprendizado para nós. Não mude sua essência pelos atos das outras pessoas. Isaías, não mude a sua essência em Cristo porque as pessoas fizeram isso ou deixaram de fazer. Não mude. Não precisa mudar. E aí, se a gente fica mudando, a gente fica oscilando e nunca vai imitar Cristo. Nunca vai imitar Cristo. Vai ser balela. Estou seguindo Cristo. Está verdadeiramente seguindo? Porque se nós estivermos verdadeiramente seguindo a Cristo, a gente se comporta como Ele se comportou. E aí, os evangelhos, estudar sobre ele é importante, porque a gente vai aprender como agir e reagir, segundo Cristo, porque nós temos ele como modelo. Então basta que a gente estude. Amém? Aleluia. A gente precisa se preparar, precisa amadurecer. Amém? Aleluia. Sabe, estar predisposto a perdoar. Porque quando um coração está predisposto a perdoar, porque houve uma trajetória de perdão, de exercício, e aí nessa área a gente vai amadurecendo, o nosso coração já está predisposto. Já se torna predisposto, o quê? Maduro. Maduro para perdoar. Não vai ter nada que a gente não possa perdoar. Porque houve um exercício, no início não foi fácil, mas só para cumprir a palavra, amém? Não estou com vontade de perdoar, vou perdoar, com vontade ou sem vontade, eu vou perdoar, porque é a verdade, é o que eu creio que foi ensinado. É um exercício. Aleluia. Então, se as pessoas nos traírem, como é que a gente vai reagir? Se descobrimos que aquela pessoa que a gente deu tanta confiança, que a gente confiou, mas de repente a traição se manifestou. Porque aquela traição que está escondida hoje, mais cedo ou mais tarde vai ser revelada. Não tem. Não vai conseguir esconder. Isso é fato. Veja que Judas trabalhou por muito tempo naquela trajetória ali dele, né? Foi influenciado por dinheiro, porque ele mexia no dinheiro. Com certeza ele começou a tirar umas moedinhas de dentro, ninguém notava. Não começou tirando muito dinheiro, não. Tirou umas moedinhas, ninguém notava, foi tirando. A ponto, no final ele estava tão tomado por isso, que traiu Jesus por 30 moedas de prata, né? Foi de ouro, foi de prata, sei não. Prata. Uma trajetória construída. Agora veja como Jesus reagiu a isso. Maravilhoso, lindo. Amigo. Ou seja, você mudou, Judas, para comigo, mas eu não mudei para com você. Essa é a minha essência para você. A seu respeito, a minha essência continua a mesma. Você mudou, mas eu não. Eu permaneço amigo, viu?
Então, o que Judas fez, a traição, amém, um tiro de 12 naquele momento ali, bum! Não atingiu Jesus, amém? Aleluia! Isso é maravilhoso, aprender com Ele e colocar em prática. Aleluia! Amém. A ponto de que se uma pessoa trair a gente vai chorar muito. A gente vai chorar muito. A gente vai lamentar muito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não vai ser um lamento por causa de mim ou de você que foi traído. Vai ser um lamento por causa de quem traiu. Porque você está chorando. É porque você foi traído? Não. Eu estou lamentando quem me traiu. Estou lamentando. Como você está entendendo? Não muda a coisa? Muda. Isso é amadurecimento na trajetória. Aleluia. Quanto a você, você está muito bem. Amém? Você está no posicionamento de Jesus, amigo, amiga. Não mudou minha essência, mas porque você mudou, eu lamento por você. Eu lamento por você. Aleluia. Como é bom aprender com Ele. Amém? E se preparar, se prepare. Amém? Não estou fazendo medo aqui a ninguém. Eu estou apenas dizendo aqui que na trajetória, amadureça, fique preparado, porque quando as coisas acontecerem, você vai saber como reagir. E aquele tiro de 12 não vai atingir você. Seja o que for. Seja o que for. Amém? Você vai saber reagir. De outra feita, Jesus estava em casa, e aquela multidão lá, os irmãos chegaram, chamaram ele de louco. Só estou, assim, superficialmente no contexto, não dá para ir lá, é para a gente meditar. Mas chamaram ele de louco. Ele sai da casa, vai caminhando, depois encontra outras pessoas e chamaram ele de endemoniado. Que manhã, né? Que dia, né, benção? Família desacreditou, chamou de louco. Chega um outro e diz: você expulsa o demônio pelo poder de Beelzebub. Chamou o quê? Demoniado, associado com Beelzebub, com Satanás. Não foi um bom conceito que eles levantaram de Jesus naquela hora, não. Mas olha como Jesus é lindo. Se fosse Isaías, ia dizer: endemoniados são vocês, rapaz. Eu vim para salvar vocês, vocês estão rejeitando, vocês são tudo endemoniado, filho do capeta. Aí a gente chegaria para um outro irmão e dizia: rapaz, eu peguei pesado ali, viu? Me chamaram de endemoniado e eu... Crente tem que ser assim. Aí eu não vejo Jesus, o crente, agindo assim. Então não vem para mim ensinar outra coisa que não seja o que Jesus está ensinando. Não levanta razões, nem Isaías deve levantar razões carnais para justificar uma carnalidade. Isso não é seguir Jesus. Não é. Na trajetória não é. Aleluia. O que foi que Jesus fez? Jesus aproveitou para ensinar nada de carne, nada de reação carnal. É porque crente tem que ser assim, essa pessoa tem que ouvir essas verdades. Pode ouvir as mesmas verdades sem ser pela via carnal, mas pelo Espírito. E aí a pessoa vai receber. Jesus disse: uma casa dividida não pode subsistir. O que é que Jesus estava fazendo diante de uma afronta, diante de pessoas que chamaram ele de endemoniado? Ensinou. Que reação, meu Deus do céu, eu fiquei impactado.
lendo, estuda sobre Jesus. Vamos ver as ações, observar as ações e reações dele em diversas situações. E ele saiu todas elas como vencedor. Todas elas. Agindo da forma que ele agiu, reagindo da forma. Então, se eu sigo, eu vou agir e reagir da forma que ele agiu e reagiu, eu vou ter o mesmo resultado. O mesmo resultado. Porque eu estou seguindo quem nunca errou. Aleluia. Outra vez Jesus, estou falando de trajetória. Outra vez Jesus ministrando a palavra, ensinando, falando sobre beber o sangue, comer a carne, sou o pão da vida, ministrando algo tremendo, que hoje a gente entende. Mas aquele povo que estava ouvindo, eles se escandalizaram com esse discurso. Não era mais nenhuma ministração, não ensino, era um discurso agora. E às vezes nós estamos ouvindo o que estamos ouvindo, não como uma inspiração, não como uma ministração da parte de Deus, mas como um discurso qualquer. E às vezes a gente está desperdiçando um momento como esse. Porque não é uma ministração para nós, às vezes é um discurso. Aleluia. E eles foram embora. Deixaram de seguir aquele que nunca errou por causa de um sino. Esteja pronto para você ensinar a verdade e algumas pessoas deixarem de seguir você no Instagram. Aleluia. Porque elas ouviram a verdade. Elas não aceitaram, talvez elas deixem você, deixem a amizade, deixem a associação. Esteja pronto para isso. Por você viver na verdade. Amém? Algumas pessoas vão se afastar. O mundo vai odiar. Jesus já disse tudo para a gente. Se o mundo me odiou, vai odiar vocês também, viu? Vocês que me seguem. Aí a gente tem que saber reagir como Jesus reagiu. Ele passou por essas coisas. Então, aquele povo, alguns discípulos, muitos, deixaram Jesus por causa do discurso, que eles alegaram. E Jesus olhou para os 12 e disse: e vocês? Rapaz, meu Deus do céu, Jesus não estava preocupado porque estava perdendo adeptos, seguidores. Ali era um pente fino, uma peneira. Realmente quem estava ali como seguidor. E disse aos mais próximos. E nós vamos ter os mais próximos. Mas nós podemos perguntar: e vocês? Vocês vão decidir o quê? Vão continuar me seguindo? E o que pode acontecer em líder e liderado é isso. Às vezes o liderado, o auxiliar ali, não concorda, quer do jeito dele, do jeito que ele pensa, do jeito que ela pensa, e por aquele não abrir mão da visão que carrega, muitas vezes pode ocasionar, uma inflamação nessas pessoas que estão próximas. E se elas não souberem tratar isso, se elas não tomarem um remédio adequado, elas vão começar a trabalhar com o que eu chamo insatisfação retida, que é uma insatisfação por dentro, que só ela tem conhecimento do que está acontecendo, mas ninguém. Mas está lá, computando coisas. Tudo aquilo que discorda, mas balança a cabeça dizendo que aceita. Isso é muito perigoso. Se eu balançar a cabeça para você dizendo que aceito, é porque isso é uma expressão já do meu coração que aceitou. Mas não balançar a cabeça ou dizer, está tudo bem, é assim, e por dentro existe uma outra atmosfera, um outro conceito. Não aceite isso na trajetória da sua vida. Se não consegue dizer, trabalhe por dentro para depois dizer. Porque se fizer assim, o caminho vai ser desvirtuado. Lá na frente vai sofrer, e não só sofre a pessoa não, sofre a casa, sofre a família. Aleluia, trajetória. Então Jesus não ficou ferido, porque pessoas não aceitaram o que ele disse. Tem os mais próximos, e vocês, eu não vejo Jesus preocupado.
Amém? Então, rapaz, se eles saíram, tem uns 12, então eu vou justificar a eles. Gente, ó, é o seguinte, eu disse aquilo a eles, mas, né? Jesus não mudou em nada do que ele ensinou. Amém? Ele não mudou em nada do que ele ensinou para garantir a permanência de alguns. Isso é bom. A gente precisa disso. Não mudar em nada no ensino de Jesus para garantir que alguém fique perto. Para garantir igreja ceia. Não vamos modificar. Não modifique. Amém? Não modifique o ensino de Jesus, Isaías e você também, no que diz respeito ao modo de viver, para garantir respeito de alguns, para garantir acessibilidade a um grupo, e para ter acesso àquele grupo que eu tanto desejo estar. Para estar lá, eu preciso mudar a minha essência e a verdade do Evangelho. Então, aquele lugar não dá para mim, não. Aquele lugar já está dizendo, aquele povo ali, aquela associação já está dizendo que não é para mim. Porque se eu preciso mudar o meu princípio, a minha essência, para poder entrar, é porque aquele grupo ali não tem os princípios que eu carrego. Bye, 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 bye. Uma coisa que a gente precisa estar certo, é que no lugar onde o nome de Jesus não cabe, a gente também não cabe. Fazei tudo em um nome do Senhor Jesus. Em um nome. Então, se eu vou fazer algo e não cabe o nome dele, bye bye, não dá para fazer não. Porque se não dá para colocar o nome dele em algo que eu vou fazer, já está dizendo tudo, bênção. Se eu sou impulsionado a uma mentira, eu posso mentir em nome de Jesus? Será que isso cabe? Então, mentira, bye bye. Mas é só uma mentirinha e você vai trazer benefício a fulano de tal. Deus não precisa disso. Eu vou orar e Deus tem outros meios para te abençoar. Deus tem outros meios. Os meios de Deus são sempre sábios, justos e verdadeiros. Esses são os meios. E Ele sabe como fazer, basta você orar. Mas aqui não cabe não. Se aqui não tiver uma mentira, se aqui a gente não fizer dessa forma, não vai ter esse resultado. Ei, deixa eu dizer uma coisa, tu vai ter uma experiência. Vem cá. Pai, em nome de Jesus, a situação é essa, e eu oro por tua intervenção, sábia, justa e verdadeira, nesse processo aqui, nessa situação. Eu já te agradeço pela resposta. Essa pessoa aqui vai provar de uma resposta de oração. Mas você não vai precisar se curvar ao que está sendo exigido com aquela capa de ajudar alguém. Onde não cabe o nome dele. Amém? Naquilo que a gente vai fazer, já está dizendo, opa, não é por aqui não. Eu estou falando de trajetória e estou falando de seguir quem nunca errou, nessa trajetória. Então, e vocês, discípulos? E Pedro diz, a quem nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Eu sei que a gente diz, para onde nós iremos? Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não segue lugar, você segue pessoa. Se você seguir a pessoa, aí você vai estar no lugar que ela vai estar. A quem nós iremos? A quem não é um lugar, é uma pessoa. Concorda? Se só tu tens palavra, não é lugar que tem palavra, é uma pessoa que tem palavra. Se só tu tens palavra de vida eterna, nós vamos continuar seguindo você, porque o contexto é de pessoas que deixaram segui-lo. Nós vamos continuar seguindo, Senhor, porque só tu tens. Eu não encontrei mais nenhum outro. E olha que houveram outros. E olha que existem outros, mas para nós, só tu. Só tu. Só tu. Aleluia. Então dá sangue na canela. Só tu. Aleluia. Aleluia. Vou continuar seguindo quem nunca errou. Porque vai vir muitas coisas, virão muitas coisas, tanto boas como más.
amém, sendo oferecidas para você sair da trajetória. Não é só coisa má não, viu, benção? É coisa boa também. É coisa boa também que vai ser oferecido. Agora, se essa coisa boa vai ser oferecida, te tira do plano de Deus, já deixou de ser bom. Já deixou. Ah, mas é a tua chance. Não, está fora do plano de Deus para mim, já deixou de ser bom. Nesses anos de pastoreio, eu vi pessoas que ficam impressionadas com um oferecimento bom. Ah, os olhos chegam, ficam brilhando para aquele oferecimento, entram. Eu já vi pessoas voltando e dando testemunho, passei fome lá. Porque foram atraídas por um convite. Me lembro de Kenneth Ferreira ensinando, um casal chegou para ele dizendo que ia se transferir para uma igreja na época da Grande Depressão lá, nos Estados Unidos, né? Depressão financeira, onde $50 era muita coisa. Ele foi oferecido um emprego para eles numa cidade que não era a que ele estava na igreja lá, com toda a sua família, mas por $50. Eles estavam pensando em se transferir. Kenneth Ferreira perguntou, lá tem uma igreja do Evangelho Pleno? Tem não. Aí começou algumas coisas importantes. Será que vale a pena esses 50? Será que vai valer a pena esses 50, trocar $50 por tudo isso aqui? Por todo esse arsenal aí de coisas importantes. Então a gente precisa ter cuidado na trajetória. Não é só o que é oferecido como mal, mas também é oferecido como algo bom. Mas se está fora do plano, se faz com que você deixe de seguir aquele que nunca errou, deixou de ser bom. Não se impressione na trajetória com alguns convites. Amém? Vão existir? Vão. Apresenta. Apresenta. Não toma a decisão porque ficou deslumbrado por aquilo. Já vi muita gente errar nisso. Amém. Aleluia. Eu me lembro que nessa trajetória eu era líder de jovens e era diácono lá na Prata. E chegou o momento de eu escolher um. Eu tinha que ficar apenas em um, não estava dando para conciliar. Tinha que ficar em um. E eu fui orar ao Senhor. Uma pessoa chegou para mim e me disse, com a maior boa vontade, pensando em mim, não tinha nada mal nela, mas dizendo assim, rapaz, fica com os diáconos, porque os diáconos estão mais perto do pastor. Verdade, primeira verdade. Amém? Está mais perto do pastor, vai ter mais oportunidade. Segunda verdade. Então vai ser seu melhor lugar. Vai ser um lugar mais rápido, porque está perto, porque vai estar sendo visto. Quantas verdades, né, gente? Mas a pergunta é, será que é assim que Deus vê? Será que é assim que Deus avalia e conceitua dentro do plano dele? Será assim que ele vai nos ensinar a respeito? Dessa forma? Está mais perto, então é a tua chance. No nosso livro do Gelo ao Cristal nós falamos sobre isso. O lugar, não busca o lugar da tua chance. Busca a chance que Deus te dá no lugar que Ele quer que você fique. Aí está a tua chance. A tua chance está no lugar onde Deus quer que você fique. Passo a passo. Aleluia. E às vezes, o lugar que Deus quer que você fique, que é o lugar da tua chance, parece que se tornou mais distante de onde você vai chegar. Eu estava lendo a biografia de Rosilon ontem. Eu queria falar aqui para as meninas, né? Irmã Vitória está aqui, irmã Neide, obrigado aí pela presença, amém? O Wilma aqui, Charamanaia, tá aqui, amém? O Wilma Fluke. E a gente homenageou o Rosilon aqui com a nossa quadra, foi a inauguração da nossa quadra. Quadra Poliesportiva Rosilon Lourenço. É a nossa quadra aqui. Né? Tem um projeto esportivo, tudo, tá? E depois a gente falou. E eu vi que o início de Rosilon foi pintando as treliças da igreja.
Rapaz, se a gente fosse avaliar hoje, isso não é um caminho muito perto para o chamado ministerial, não, viu, gente? Não tem nada. Amém? Não é requisito para um chamado ministerial dizer assim, fidelidade é um requisito, né, importante, né? Os dons operando, específico para cada dono ministerial, pintar a treliça, tem. Não, mas foi o início dele. Aleluia. Vou dizer de novo, o lugar da nossa chance é onde Deus quer que a gente fique. Ali está o lugar da nossa chance. E aí eu fui orar, e o Senhor me inclinou, líder de jovens. Lenilda testemunha aí, era do terceiro andar, que ninguém via, lá no prédio, lá perto do ministério. Terceiro andar, meu amigo. Subia 3 lances de escada para fazer o culto no sábado. E olha bem, o culto no sábado de noite, olha a cabeça. E no domingo de manhã era culto também. Aí o jovem que ia no sábado de noite, não ia no domingo de manhã não. Depois fica, digo, meu Deus do céu, olha que... E vai adquirir experiência, né? Com algumas coisas. Eu me lembro que tinha um jogo, uma decisão do Brasil, da Copa do Mundo, a gente disse, não vai ter culto. A gente não vai mudar por causa do jogo, não, por causa do pastor Bando. Meu amigo, só deu eu e algumas pessoas lá, o louvor, tudo com cara feia. Meu Jesus Cristo. Aí quando você olha para trás, né, e está maduro hoje, diz, meu Deus, olha. Mas maturidade vai ser adquirido como? Na trajetória. Não é? Você vai adquirindo, né, nesses momentos mesmo, gente. Então, líder de jovens, fui lá para o líder de jovens. Aleluia. Terceiro andar. Ninguém via. Mas não é isso que determina. Alguém vê. Vou dizer de novo, o lugar da tua chance está no lugar onde Deus quer que você fique. É ali o lugar da tua chance. Ele te tira de detrás das malhadas e coloca como príncipe de Israel. Foi assim com Davi. Deus disse a Natan, lembra lá, Davi, diz a ele, lembre que o Senhor te tirou de detrás das malhadas e te colocou como príncipe em Israel. Às vezes a tua chance, amém? No momento vivido, dentro da trajetória, você está por trás das malhadas. Mas se for a direção de Deus, você está no melhor lugar que você pode estar. É o lugar da tua chance. Ninguém estava vendo, mas Davi estava tendo experiências, adquirindo consistência de adulto para assumir um reinado, e foi na trajetória, estava lá com as ovelhas, sendo fiel àquilo que foi colocado em suas mãos. Davi era fiel com aquilo que fazia. E estava tão distante de ser rei, sendo pastor de ovelhas, não tão considerado. Os irmãos lá todos atléticos, porte de guerreiros. Davi um simples pastor de ovelhas, tendo experiências com Deus que ninguém conhecia, trajetória, estrutura sendo criada, num lugar, amém, que conceitualmente falando sobre uma chance para assumir algo, estava descartado. Ele tem experiência com o leão, ele tem experiência com o urso, chegou a hora de ter experiência com Golias. Aleluia. Trajetória. E Davi era tão fiel que o pai disse, leva lá, vai lá no campo de batalha, leva queijo, leva alimento, pergunta como os teus irmãos estão. Essa era a missão. Davi fez tal qual, mas Davi viu algo. Epa, tem algo a mais aqui. Ele viu aquela afronta. Ele disse, quem é esse incircunciso filisteu? Mas antes, as pessoas estavam dizendo, se alguém matar Golias, ele vai ser esposo da filha do rei, vai ser isento de impostos. Amém. E tinha uma outra coisa. 3 coisas, isento de impostos, filha do rei,
casar com a filha do rei. Davi ouviu isso e Davi disse, repete aí. Ele ouviu várias vezes isso. O que é que mesmo que o rei vai fazer se alguém... Os irmãos indignados disseram, o que você veio fazer? O que é que você vai fazer de novo? O que é que você veio fazer de novo? Então aqueles irmãos não estavam muito bem com Davi, não. Em algumas coisas anteriores. E as ovelhas? Aí eles falaram das ovelhas. Ele não cuidava das ovelhas. Se você ler o texto, sabe o que aconteceu? Davi chamou alguém eu vou parafrasear. Enquanto eu vou entregar a comida, toma conta aqui das minhas ovelhas. Davi não foi irresponsável por causa de uma missão nova, que não havia autorização de deixar o que estava fazendo. Isso aqui é ensino, viu, gente? Isso aqui é ensino, pega isso. Na sua trajetória, naquilo que você tem responsabilidade para fazer, seja fiel. Pode, na trajetória daquilo que você está fazendo, uma missão nova pode ser estabelecida para você. Mas se não foi autorizada a saída daquele lugar, cuide daquele lugar e faça a missão nova que foi requerida. Porque talvez na volta dessa missão nova, a direção chegue. Você vai fazer isso aqui agora. Porque quando Davi volta, ele voltou dessa missão, não é? Mas depois, ele já havia sido chamado para tocar harpa. O rei agora estabeleceu Davi no reinado. Ele saiu lá do lugar de cuidar das ovelhas. Amém? Ele agora estava no palácio do rei, efetivamente. Aí a gente sabe da história do que aconteceu. Amém? Então, se você recebe uma coisa nova e não foi autorizado a deixar o que você estava fazendo, não deixe de todo jeito que estava fazendo para cumprir a missão nova, para depois voltar dizendo, eu não fiz porque me deram a missão nova. Não. Pegue a missão nova e cuide do que estava fazendo. Chama alguém, coloca alguém. Davi fez isso. As ovelhas não ficaram sem ninguém porque tinham uma missão nova. Ele fez algo para que aquele posto que ele ocupava, amém, permanecesse diligente. Aleluia. Estou falando de trajetória. 15 anos aqui. Amém? E cada um aqui tem trajetória, viu? Você tem sua trajetória. Você quer terminar como? Amém? Isaías quer terminar como? Aleluia, vamos segui-lo. Aleluia. Vamos estudar sobre ele mais e a gente aprenda a segui-lo. A agir e a reagir. Como ele sempre fez e está aqui, escrito, né? Para nosso aprendizado. Às vezes, no lugar da tua chance, naquilo que Deus te direcionar a fazer, parece que ficou mais distante onde você vai chegar. Mas se é Deus falando com você, esse é o caminho mais seguro. Pode ser um caminho mais distante, mas eu vou te dizer, se é Deus te guiando, é um caminho seguro. Agora vão surgir convites para um caminho mais perto, para alcançar aquele objetivo, aquele alvo que Deus colocou. Vai surgir. Mas se Deus está te direcionando, que parece o caminho é mais distante, tem que dar uma curva maior, tem que ir para passar em outro quarteirão para chegar, faça. Esse é o caminho seguro. Quando Jesus tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que ele levou o povo por um caminho mais longo, posto que havia o mais perto. Será que Deus queria maltratar aquele povo? Havia um caminho mais perto para chegar.
Ele levou por um caminho mais longo. Mas se você ler o contexto, eu acho que é Êxodo capítulo 29. Se você ler, diz assim: porque o caminho mais perto havia guerra. Como Deus é lindo. Aquele povo não tinha estrutura. Eles saíram com uma estrutura de escravo. Ele não tinha estrutura para enfrentar a guerra, não. Mesmo sendo o caminho mais perto, Deus sabia: se eu levá-los por esse caminho mais perto, eles vão se perder. Eles não têm estrutura para a guerra. Deus sempre vai pensar no melhor para nós. Então vamos por um caminho mais longo. Para eles, eles vão pensar que, né, eu estou maltratando, eu quero fazer alguma coisa desse tipo. Mas tem um caminho aqui, a minha chance está aqui. E Deus direcionando para outro lugar. Mas está aqui, eu vou tirar o pé da lama agora. Nesse convite, Deus diz: não, é por aqui. O que é que Ele está fazendo? Ele está te levando por um caminho seguro. Apesar de ser perto, talvez Ele saiba, você não tem estrutura ainda para pegar esse caminho mais perto. Vamos dar a volta no quarteirão. Vamos dar a volta no quarteirão e você vai chegar lá. Vale a pena segui-lo. Pai, eu te agradeço, eu te louvo. Obrigado por essa oportunidade, por pessoas que estão aqui com talentos, com tesouros, com propósito divino que elas carregam. Eu oro para que os olhos sejam abertos e aquilo que precisa ser tratado internamente seja tratado, Pai, com um remédio adequado em nossas vidas, guardando o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. Obrigado por cada pessoa dessa igreja, nesse lugar, Pai, que tem corrido a carreira, que tem feito o que você tem colocado nas mãos com tanta abnegação, com tanto amor, com tanta fidelidade. Obrigado por eles crescendo, avançando e chegando no lugar onde você quer que eles cheguem. Obrigado, tudo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Se você está aqui e ainda não fez Jesus como Senhor, quer entregar a sua vida, você tem essa oportunidade, é o lugar da tua chance. Todos crentes, tem alguém que recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Se você está aqui, dessa forma vem receber. Todos cheios, ore em outras línguas. Tem alguém com alguma dor, enfermidade, que é oração para a cura? Se tiver, vem aqui. Todos curados, sarados, que bom. Logo mais à noite, viu, gente? Teremos algo maravilhoso aqui, celebração de 15 anos, está sendo bênção demais, e nós vamos completar essa celebração. Amém? Hoje nós vamos também celebrar a conquista, vamos inaugurar o nosso banheiro, que está espetacular, amém, para a glória de Deus, amém, para conforto do povo, amém? E aí a gente vai tirar foto de quem inaugurar primeiro e a gente vai botar no Instagram. Tá certo? Se prepare para você sair no Instagram. Esse aqui inaugurou. Meu Deus do céu, eu queria ver isso, mas hoje à noite temos o que celebrar, como todos os dias. Mas vai ser um marco na nossa vida hoje à noite, amém? Eu creio que é um fechamento de um ciclo, 15 anos, amém? E a gente vai iniciar outro ciclo. Amém? Vamos estar num nível acima. Deus abençoe.